Ezequiel capítulo 37. Esse texto fala assim, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Porei o Espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. Profetiza e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor Deus, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Irmãos, este texto, esse relato da palavra de Deus, é acho que um dos textos mais assustadores que tem na Bíblia. É um relato de um grande cemitério. Esse texto realmente ele é assustador. Mas esse texto ele fala sobre esperança. Sabe quando tudo parece perdido? Essa era a condição do povo de Deus, essa era a condição de Israel. Israel havia se afastado de Deus e entrado numa frieza espiritual profunda. Israel havia abandonado Deus e esfriado espiritualmente. E esse texto, ele traz aqui o cumprimento, a visão de o cumprimento das promessas de Deus para o povo dele. Eu não sei se você já perdeu a esperança por algum motivo na sua vida. Não sei se você já ficou desesperançado. Eu não sei se você já passou por um momento de esfriamento espiritual. Essa era a condição desse povo aqui. O povo estava frio, longe de Deus. Não é que Deus havia se afastado do povo, mas o povo havia se afastado de Deus, havia dado as costas para Deus. Então esse é um texto sobre crise também. E a palavra de Deus começa dizendo que a mão de Deus veio sobre ele. Deus pega aqui o profeta agora, diante da realidade que a nação está vivendo, e vai mostrar para o profeta a condição que a nação está e o que é que Deus vai fazer. E é interessante que a palavra começa dizendo que
o próprio Deus o conduziu. O próprio Deus o levou para aquele lugar. E aqui é aquela mesma aplicação de Mateus 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então é Deus quem conduz. Veja que o Espírito de Deus conduziu o profeta para que ele enxergasse a crise aonde ele estava inserido. Para que ele enxergasse a realidade do povo. Deus levou ele até, colocou ele num vale cheio de ossos. Imagina você num ambiente desse aqui. Já se imaginou? Mesmo que em sonho. Aqui o profeta foi levado pelo Espírito e em Espírito. Era uma visão isso aqui. Imagina você passando por um momento como esse aqui, ainda que em sonho, o pavor que dá. O profeta foi levado para entender a crise que ele estava vivendo. A crise que o povo de Deus estava vivendo. Muitas vezes Deus precisa nos conduzir a determinados lugares ou a uma situação ruim para que nós possamos enxergar a crise que nós estamos, o esfriamento espiritual que nós vivemos. Então Deus precisa muitas vezes nos conduzir. Veja que se for por mim, por você ou pelo profeta Ezequiel, nós queremos ver coisas belas. Quem gosta de entrar em cemitério aqui? Ninguém. A minha esposa disse que parece que eu gosto. Que eu não posso ver uma alça de caixão que eu estou pegando para ajudar a carregar. Aí eu brinco com ela, falo, não, eu estou semeando. No dia do meu não vai faltar gente. Quem gosta de ir em cemitério? Ninguém gosta. A gente quer ver coisa boa, coisa bonita, coisa bela, mas muitas vezes é necessário que Deus nos conduza à crise, ao olho do furacão, para que a gente possa enxergar e aí entender o que é que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue ver. No versículo 2 ele fala assim: e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles, dos ossos, no vale era grande, e estavam muito secos. Então o profeta andou no meio daquele cemitério, daquele vale cheio de ossos sequíssimos. Então, ele entendeu a situação. Quando ele fala, e estavam muito secos, ele olhou e falou, puxa vida, realmente a coisa está feia. A nação está realmente padecendo. E ele me perguntou, versículo 3, filho do homem, estes ossos poderão reviver? O que você responderia para Deus? Só Deus sabe. Os mais incrédulos, talvez como eu ia responder, jamais. Não, nunca. Mas o profeta, que era um homem de Deus, ele enxerga, ele reconhece a impossibilidade daquilo. E ele pensa, bem, impossível. É impossível. Mas, Senhor Deus, você é que sabe. Pode reviver esses ossos? Quantas vezes na nossa vida, quando a gente fica desesperançado, a gente acha que não tem mais solução para as coisas que a gente vive. A gente olha e fala, não, isso aqui acabou. Isso aqui não dá mais. Isso aqui não avança mais, é daqui para baixo. Quantas vezes na nossa vida, ou na vida de alguém que vem conversar com a gente, se aconselhar, ou bater um papo, a gente olha e fala, não, isso não tem jeito. Sabe quando você olha para aquele parente terrível, que não se converte nem a pau? Você fala, esse não tem jeito não, eu nem evangelizo mais. Você tem algum parente assim? Fala, esse aí eu nem falo de Jesus mais, isso aí não tem jeito não. Poderão reviver esses ossos? Esses mortos poderão ressuscitar? Você crê que um morto pode ressuscitar? Você crê mesmo? Se tivesse um morto assim,
você teria coragem de colocar suas mãos e fazer uma oração pedindo a Deus para ressuscitar? Você teria coragem de fazer isso? Sim. Mas teria vergonha ou não? Faria meio na surdina? Será que poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabes. A crise, o problema na minha, na sua vida, talvez a gente nem espere mais nada de bom. Mas aqui tem a ver com aquele texto de Gênesis 18, quando Deus veio ali e fez uma promessa a Abraão, a Sara deu uma risadinha dentro da tenda. Por que você riu? Não, eu não ri, Senhor. Riu? Você riu? Acaso há algo impossível para o Senhor? Na minha vida não tem nada impossível para Deus. Na sua vida não tem nada impossível para Deus. Ainda que a gente não creia, eu posso nem estar acreditando mais. Tem alguma coisa na sua vida que você não está acreditando mais? Eu tenho na minha. Eu não consigo acreditar mais, não consigo vislumbrar, eu não consigo enxergar. Mas o fato de eu não ver não quer dizer que Deus não vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para ressuscitar esse vale de ossos secos que talvez esteja na minha vida, na sua vida. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Eu orei 2 vezes por gente morta, pedindo a Deus com fé. Então veja que, às vezes a gente fala assim, Deus vai operar com base na sua fé. A gente fala ou não fala? Não. Você já pediu coisa com fé a Deus e que não aconteceu? Todos nós. Eu posso ter a fé que for. Acima da nossa fé está a soberania de Deus. Em 2013, meu sogro faleceu. Pedra na vesícula, inflamação, 15 dias internado. Foi fazer um exame, furou o pâncreas, deu pancreatite, 2 dias faleceu. E já estava ali no Vila Euclides velando ele há várias horas. E na madrugada eu entrei sozinho, aquele ar-condicionado trincando. Eu entrei, eu coloquei a mão sobre ele e eu comecei a orar. Com fé. Que eu creio que Deus pode realizar. Se Ele vai realizar é uma outra história. 2017, a minha sobrinha faleceu, 18 anos de idade. Entrei no necrotério do hospital para poder fazer a liberação. Ajudei a colocar o corpo dela no caixão. Mas antes eu pedi licença para o rapaz e eu entrei no necrotério. Eu e a Meire. E eu entrei já orando a Deus. Crendo, com uma fé inabalável. Entrei orando e acreditando que aquela menina ia levantar daquela pedra. Não aconteceu. Ele pode. Se Ele vai fazer, é uma outra história. Senhor Deus, Tu sabes. Então a gente precisa reconhecer a soberania de Deus. Ah, Deus não fez porque você não tem fé. Pode não ser verdade. Claro que nós temos que ter fé. Mas a fé, a obra de Deus, muitas vezes ela independe da nossa fé. Porque acima da nossa fé, a gente não pode esquecer isso, está a soberania de Deus. Ele opera se Ele quiser. Deus não é meu empregado, ou é? Ele está a meu serviço, a seu serviço? Não. Então pode reviver esses ossos? Senhor Deus, Tu sabes. Fala isso na sua vida. Senhor, eu nem creio mais. E Ele sabe que você não crê, você não precisa enganar. Você não precisa falar, eu creio. Não, se você não crê, não tem problema. Porque Ele sabe se é verdade ou não que você crê. E se você não crê, Ele pode operar da mesma forma. Essa é a maravilha do nosso Deus. É com base na vontade dEle.
Então fala para o problema da sua vida que você nem crê. Deus, tu sabes se pode reviver, se pode restaurar, se pode reviver, se pode acontecer, se pode fazer. Deus, é você quem sabe. Fala para Deus, eu nem acredito, mas você que sabe, Deus. Essa foi a palavra do profeta. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que interessante. O que é que traz vida? O que é que muda realidades? O que é que pode trazer a nossa esperança de volta? A palavra de Deus. Sempre. Nada pode mudar a realidade. Eu posso ouvir os testemunhos dos irmãos e ouvir sobre a obra que Deus realizou na vida dos irmãos. Mas aquilo não vai gerar vida em mim. Não vai gerar uma fé, nem aquilo que eu vivi de milagre. Quem já viveu o milagre de Deus aqui? Eu já vivi vários. De Deus falar hoje, a gente dobrar o joelho em casa, minha filha pequenininha Giovana, piquititica, indo orar, durante a oração dela, Deus já estava fazendo. Eu vivi vários milagres. Se eu vivi isso, por que é que esses milagres do passado não geram fé suficiente em mim para me encaminhar para frente? Porque teoricamente eu deveria olhar para trás e falar, o Deus que cuidou de mim no passado, Ele vai me garantir o futuro. Mas não. Eu posso viver um grande milagre hoje. Amanhã, se eu tiver outra necessidade, o que acontece? Eu me esfrangalho. Eu grito, eu esperneio, eu saio de mim. É assim que a gente é ou não é? O milagre de ontem não garante a fé do amanhã. Então o que é que ressuscita? O que é que traz vida? O que é que traz fé? O que é que restaura a esperança? Profetizar a palavra de Deus na nossa vida. Profetiza a palavra. Assim diz o Senhor a estes ossos, versículo 5. Farei entrar em vós o fôlego da vida e vocês viverão. Sobre vocês vou colocar nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vocês viverão. Então sabereis que eu sou o Senhor. Que coisa, hein? A gente às vezes não consegue acreditar nem naquilo que está vivo. É ou não é? Imagina você diante dessa cena, diante de um cemitério, dentro de um cemitério, aonde não tem mais corpos, agora é só ossada. Você vai no ossário, e não está tudo juntinho, está tudo esparramado. E você vê essa cena, uma cena dessa, você consegue acreditar? Então sabereis que eu sou o Senhor. E esse sabereis que eu sou o Senhor, na verdade isso aqui é o propósito do cativeiro. Por que a gente está assim, Senhor? Por que aconteceu tudo isso? Por que nós morremos? Por que nós perdemos a esperança? O versículo 7 do capítulo 39 fala qual é esse propósito. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, ele fala assim, farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Versículo 22, daquele dia em diante os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor Deus. Qual é o propósito do cativeiro? Qual é o propósito da luta? Qual é o propósito da sua desesperança, muitas vezes, da luta que você passa? É que o nome de Deus seja conhecido. É que o nome de Deus seja glorificado. E na verdade, Paulo fala aos filipenses, a vocês foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Ou seja, Paulo vai dizer que
quando nós padecemos, nós somos tristes. Nós somos privilegiados. Foi dado o privilégio a nós, não somente de crer, mas também de padecer por causa de Cristo. E quando nós enfrentamos uma coisa dessa, qual é o propósito disso? Que o nome de Deus, então sabereis que eu sou o Senhor. Então saberão que Deus é o Senhor da sua vida. Esse é o propósito. E aí o profeta obedece. Versículo 7, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Começou aqui então um processo de restauração do povo de Deus. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Ou seja, tudo é um processo. Aconteceu assim? Não. Profetiza a palavra. Diz a esses ossos secos. E o profeta obedeceu e profetizou. E aquilo começou a acontecer. Um processo de restauração. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa começar. Para que o processo de restauração na nossa vida comece a acontecer. Às vezes a gente nem acredita, não tem problema, mas obedeça. O profeta, ele acreditava que isso aqui era possível? O profeta não era homem de Deus, então ele não cria? Ele cria em Deus. Mas diante do impossível, ele não acreditava. Ele falava, Senhor, é você que sabe, eu prefiro nem falar. Ou seja, ele está dizendo, eu não creio, mas eu sei que o Senhor pode. Então precisa dar início a esse processo. Profetiza a palavra, o profeta obedece. Então inicia-se ali um processo de restauração. No final do versículo 8 ele vai falar, mas não havia espírito neles. Ou seja, o processo não estava completo. Então ele me disse, versículo 9, profetiza ao espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o profeta obedece, versículo 10, ele fala da obediência. O que eu fiz? Eu profetizei como ele me havia ordenado. Então o que aconteceu? Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Um exército muito grande. Dentro desse processo, como é que se restaura as coisas na nossa vida? Palavra para gerar fé e o Espírito para dar vida. Aquilo que está morto, o que está morto na sua vida? Quando você olha assim, você já deu por perdido. Talvez você esteja numa situação assim hoje. Fala, puxa vida, isso aqui eu já dou por perdido. Não acredito mais, já dou por perdido. Veja, a palavra pode começar a trazer restauração. E o Espírito vai trazer vida novamente. Se você obedecer, crendo você ou não. Crendo você ou não, você fala, não, mas sem fé como é que faz? A gente precisa ter fé? Claro. Sem fé é impossível. Precisamos ter fé? Precisamos, claro. Mas Deus depende da minha fé para agir. Deus está amarrado na minha fé, na sua fé, para que Ele possa agir. Ele pode agir de qualquer forma, porque Ele é Deus. Ele não depende de mim, de você, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos como fé. Se Ele quiser fazer, Ele faz, independente de mim e de você. Quando Ele te põe numa situação difícil ou permite que você caia numa situação difícil, Ele pediu licença para você para fazer? Ele simplesmente fez. Ele simplesmente tira a vida. Ele simplesmente faz a mulher ficar viúva.
Ele simplesmente faz o filho ficar órfão. Ou ele pede permissão, ele simplesmente tira o seu emprego. Ele pede permissão para você, para te colocar no vale? A palavra, o Espírito, a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me levou. Ele falou: profeta, você quer dar um passeio comigo? Posso te levar ali no vale? Quero te mostrar se você quiser. Não, não foi isso que Ele fez, Ele levou. Jesus no deserto, Ele pediu licença? Jesus, vem aqui, vamos lá. Não, Ele pegou e levou, Ele conduziu. Ele conduz, e da mesma forma que Ele pode nos conduzir para uma situação difícil, Ele pode nos tirar de lá. Eu crendo ou não, Ele é poderoso para isso. A palavra de Deus restaura a nossa vida, e o Espírito nos faz ficar vivos novamente. Domingo eu fui pregar numa outra igreja, estavam numa conferência de avivamento, uma igreja pentecostal, e o que é avivamento? Eu preguei sobre isso. O que é avivamento? Como é que a gente pode se avivar? Nos arrependendo. Avivamento inicia-se com arrependimento coletivo. Deus pode operar isso? Pode. Ele pode operar porque Ele é poderoso. O Espírito é que nos vivifica. Então aqui agora a restauração está completa, um grande exército. Versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Esse é o discurso do povo. O povo dizia isso, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. A esperança não é a última que morre? Pronto, então não tem mais nada, não tem mais saída, não tem mais solução. Fomos totalmente exterminados. Mas eles estão falando isso aqui para o Deus da esperança. Estão dizendo isso aqui para o Deus do impossível. Você pode não ver saída, você pode não ver solução. Você serve o Deus da esperança. Você serve o Deus que é o Deus do impossível. Talvez você nem acredite mais, você perdeu até a sua fé. Mas acredite nele. Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Ainda que você não creia, Ele pode. Portanto, versículo 12, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. O povo havia dito, nossos ossos secaram, a nossa esperança morreu, nós fomos exterminados. Ou seja, estamos na sepultura, não tem mais jeito. Até pelo morto, né? A gente ora enquanto está ali. Depois que desce a sepultura, que fecha a gaveta ou joga a terra em cima, você ainda crê? A gente não crê mais. Agora, aí você fala, agora acabou a esperança. Agora realmente, até aquele que tem mais fé, que pode até orar pelo defunto no velório, uma vez que fechou ali, arrumou o jardim, jogou a grama em cima, ali morreu toda a esperança. Ali acabou a fé. O povo de Deus estava assim. Mas Deus dá uma palavra para eles. Olha que coisa fantástica. Ainda que vocês não acreditem, ainda que vocês já estejam enterrados debaixo da sepultura, eu abrirei a sepultura de vocês. E vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei de volta à terra. Que coisa fantástica. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Talvez você já enterrou seu casamento. Talvez você já deu por perdido. Estou casado com esse traste, essa encrenca, tem 30 anos.
Vamos tocar o barco aí até morrer. Talvez você já deu por perdido. Veja, a vida já, sabe, até a vida sexual já morreu. A gente já nem... Olha para a história de Abraão e Sara. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre aquele texto de Gênesis, que a maravilha dos milagres que nós experimentamos está nos detalhes. É nos detalhes. A grandiosidade daquilo que Deus faz não está no abrir do céu, não está nem na promessa em si. Mas você já parou para pensar 2 velhinhos no dia que Deus resolveu cumprir a promessa? Deus tocar querosene e fogo na cama do Abraão e da Sara? Você já pensou nesse detalhe? Como é que aquilo se deu? Como é que aconteceu? Porque a palavra diz que Abraão já estava mortificado. E a Sara, como é que estava? Imagina uma vovozinha. Como que está por dentro? Mas Deus resolve operar um grande milagre. Então imagina como é que Deus operou aquilo. Talvez a realidade da sua vida esteja na sepultura já. Você perdeu a esperança, você vem e fala, eu não acredito mais, já dei por perdido, já dei por sepultado. Ele diz que Ele pode abrir a sepultura da minha e da sua vida. E fazer sair de novo. E operar um grande milagre. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Para glorificar, quando você vê isso acontecendo na sua vida, toda a honra, toda a glória, você deve dar a Deus. Não conte com a força do seu braço. Não conte com o seu dinheiro, com a sua situação econômica atual. Não conte com a sua inteligência, com o seu intelecto, com aquilo que você conhece da vida. A palavra diz que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. O reino de Deus é tudo de cabeça para baixo. O pobre é que é rico. Feliz é quem chora, porque vai ser consolado. O pequeno aqui, o desprezado, o desprezível aqui, lá no reino, ele é o primeiro. O grandão aqui, aquele que é o dono de si, lá será o último. É de cabeça para baixo. Sabereis que eu sou o Senhor, toda a glória nós devemos dar a Ele. Estava desempregado, fiz um outro curso, puxa, abriu a porta de emprego. Graças ao curso que eu fiz, né? É assim? Não. Você pode ter o que você for, quantos diplomas você tiver. As portas se fecham. E se fechar, só Ele pode abrir. Não depende de nós, querido. Nós temos que reconhecer a nossa miserabilidade. Reconhecer que nós somos pequenos. Reconhecer que não somos nada. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vivemos é por causa dele. Vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu porei em vós o meu espírito e vivereis. É o Deus que vivifica, o nosso Deus. Ele pode vivificar aquilo que você tem dado por perdido. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. O nosso Deus é aquele Deus que cumpre a palavra. Ele cumpre a palavra dele. Independente daquilo que você acredita. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe quando tudo parece perdido? Ainda há esperança. Nosso Deus é o Deus que restaura. Nosso Deus é o Deus que vivifica. Nosso Deus é o Deus que abre sepultura. Ou que fecha
para que você nem entre nela. Nosso Deus é o Deus que restaura. Deus que pode restaurar a sua desesperança. Perdeu a esperança? Ele é poderoso para restaurar a minha e a sua esperança. Creia nisso, querido. Saia daqui hoje crendo um pouco mais. Que Deus possa renovar a sua esperança, a sua fé, a minha esperança. Que Ele possa trazer vida nas áreas que vivemos que estão mortificadas. Que Ele possa nos ressuscitar, fazer de nós um exército grande, forte, poderoso. Que Ele possa, essa é a minha oração no dia de hoje, que Ele possa olhar para nós como filhos, se compadecer de mim e de você e nos levantar, profetizar a palavra na nossa vida. Recebe essa palavra hoje, pega ela e profetiza ela na sua vida, profetiza ao Espírito para que traga vida novamente em você e você volte a crer, você volte a ter alegria, a alegria da salvação. Que Ele possa nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar, queridos. Qual é a realidade da sua vida, querido, hoje, que você precisa profetizar? Qual a realidade daquilo que você está vivendo que você precisa hoje falar, puxa vida, eu tenho uma área na minha vida que eu preciso de transformação, eu preciso receber vida novamente. Essa área na minha vida está morta. Eu não consigo mais compreender, não consigo mais entender, eu não consigo mais viver, eu não consigo mais ter alegria. Ele pode trazer restauração nessa noite para você, ainda que você não crê. Ele é poderoso para isso. Feche seus olhos por um instante. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma minha vida, me chama pelo vida.
aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Envolve a minha vida, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me deves pra vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Envolve a minha Chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Querido irmão, só Ele, somente Ele, pode fazer aquilo que você precisa. Não tem outro que pode fazer. Não tem a força do seu braço, não tem você, não tem seu parente, não tem ninguém. Só Ele pode operar um grande milagre na sua vida. Só Ele pode fazer uma grande obra na nossa vida. Não depende de mim. É Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar na nossa vida. Querido, creia. Ele pode restaurar a sua vida hoje. Aquilo que às vezes a gente ora por 20 anos, Deus pode no estalar de dedos resolver para você, se essa for a soberana vontade dEle. Acredite nisso. Qual é a sua luta hoje? Qual é o seu drama? O que é que você tem precisado? Remove a minha pedra, Senhor, essa pedra que está impedindo que eu viva. Abre a minha sepultura, como o Senhor disse na sua palavra. Ainda que eu não creia ser possível, Ele é o Deus de toda impossibilidade. É o Deus do impossível. Ele é o Deus que vivifica. Qual é a sua luta hoje? O que é que você está pedindo para Deus hoje? Eu quero te garantir uma coisa, não por mim, mas eu te garanto pelo poder da palavra. Ele é poderoso para restaurar na sua vida aquilo que você já deu por perdido. Ele é poderoso para fazer do vale de ossos secos da sua vida um grande, numeroso e poderoso exército para a glória do nome dEle. Ele é poderoso para isso, querido, creia. Vamos orar. Vou cantar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de Ti nesta noite. Ó Deus, ainda que a nossa esperança se foi, ainda que nós não cremos mais, nós não conseguimos enxergar, ainda que para nós tudo pareça impossível, ainda que nós estejamos como este vale de ossos secos do relato da palavra, ainda que nós estejamos mortos, o Senhor é poderoso para nos tirar da sepultura. O Senhor é poderoso para vivificar-nos novamente. O Senhor é poderoso para trazer vida novamente sobre nós. O Senhor é poderoso para restaurar o nosso casamento. O Senhor é poderoso para abrir uma porta de emprego.
O Senhor é poderoso para restaurar a vida financeira. O Senhor é poderoso para restaurar os relacionamentos quebrados. O Senhor é poderoso para restaurar a alegria da salvação. E nós cremos porque a Tua palavra garante isso, Deus. Não cremos de nós mesmos, mas nós cremos porque o Senhor, na Tua Santa Escritura, o Senhor nos garante, o Senhor nos dá esperança. Basta que nós profetizemos a Tua palavra. Querido, eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu quero profetizar na minha vida essa palavra. O Senhor é poderoso para revivificar a sua vida, trazer esperança para você e para mim novamente. Eu quero profetizar a palavra de Deus. Senhor, restaura as vidas quebradas aqui. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Venha com o Teu Santo Espírito e assopra sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver novamente, para que nós possamos ser restaurados novamente, para que nós possamos ter nossa vida recuperada, para que nós possamos voltar a ter esperança, Deus. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida essa palavra. Que você tome posse dessa palavra, guarde ela na sua alma, no seu coração com toda a força. Eu quero profetizar que Deus lance fora a depressão, que Deus repreenda em nome de Jesus a falta de fé, o seu esfriamento espiritual. Eu quero profetizar que Deus te aqueça espiritualmente de novo. Eu quero profetizar na sua vida a palavra de Deus, para que Ele acrescente fé na sua vida, na minha também. Que Ele possa trazer esperança para nós novamente. Que Ele possa restaurar o seu casamento em nome de Jesus. Que Ele possa restaurar o relacionamento com seus filhos em nome de Jesus, eu profetizo. Que Ele possa restaurar a sua vida financeira em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Não de mim, mas pelo poder da palavra. Que Deus nos abençoe. Querido, creia. O Senhor é poderoso para fazer do vale de ossos secos um grande exército, para a glória do nome dEle.